Olá, Déboras, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, vamos refletir sobre o tema desse mês de agosto, que é Não temerei mal algum, que está baseado no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 4, a parte B, que diz: Não temerei mal algum. Então, quando nós lemos esse trecho do versículo 23, quando Davi ele afirma que não temeria mal algum, há o porquê de que ele diz não temer. E na sequência do versículo diz o porquê. Porque ele diz, ó, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então eu fui pesquisar e para saber o que era bordão e cajado e vi que são dois instrumentos utilizados por pastores de ovelha. Então Davi, ele comparou a proteção de Deus aos instrumentos que ele tinha em suas mãos como pastor de ovelha, na época que ele era pastor de ovelha. Porque depois, nesse salmo, ele já não era mais um pastor de ovelha, ele era um homem de guerra que tinha exércitos e ele confiava no Senhor. E a função do bordão é afastar os predadores, assegurando assim a proteção às suas ovelhas. E a função do cajado era um instrumento de orientação para guiar as ovelhas, para que as ovelhas não andassem em caminhos errados. Então Davi utilizou dois instrumentos, o bordão e o cajado, para mostrar que Deus, ele protege e livra de todos os males, ou seja, de todos os males do mundo, os males mundanos. Então, a vida cristã não é uma jornada fácil, pois cruzamos desertos tórridos e vales profundos. E quando Davi diz assim, eu não temerei mal algum, Davi está reencontrando a confiança e se entrega totalmente à proteção do Senhor e sabe que mesmo a escuridão ou a ansiedade mais profunda não o dominarão, pois ele sabe que à sua frente Deus o espera com a vitória. Assim, canta louvores, porque sente seu espírito ligado ao amor do Pai que o convida para ser seu hóspede. Mas quando Davi ele diz assim, ó, mas mesmo quando andamos pelo vale da sombra da morte, não temerei medo, não terei medo, não terei mal algum. Então, o que é que nós não precisamos temer? Não precisamos temer o que nos ameaça, pois o nosso pastor nos dá vitória sobre eles. Davi estava mostrando também que não precisávamos temer o vexame e o fracasso, pois o nosso pastor nos honra, ungindo-nos com óleo. E também não precisava temer a tristeza que ronda a alma, pois o nosso pastor oferece robusta alegria, fazendo o nosso cálice transbordar. Então, quando Davi ele expressou seu sentimento nesse Salmo 23, ele estava falando de situações que ele vivia e que não era fácil. Porque Davi, ele estava em momentos de guerra, ele tinha que conquistar espaços, ele tinha que estar à frente dos inimigos dele, ele tinha que ter estratégias para derrotar os seus inimigos. E Davi, apesar dele ser um homem que tinha habilidade na guerra, tinha um grande exército a seu favor, homens que sabiam guerrear, homens que deixavam suas famílias e dariam as próprias vidas dele em proteção a Davi. Mesmo ele sabendo de tudo isso, a confiança de Davi estava no Senhor. Era no Senhor que Davi derramava a sua confiança. E Davi, na sua simplicidade, comparou a confiança de Deus ao bordão e o cajado, instrumentos que ele utilizava quando ainda ele era um simples pastor de ovelha e que ele utilizava com tanta eficácia que dava certo e ele protegia as ovelhas do seu pai. Então, Davi, vendo como um protetor das ovelhas do seu pai, ele comparou a proteção de Deus também a esses instrumentos. E nós podemos ver que Davi utilizava as suas vivências para descrever cada salmo desse, para mostrar para nós hoje, quando lemos, o Davi homem, o Davi dependente de Deus, o Davi que precisava da mão de Deus, o Davi que muitas vezes não sabia o que fazer e colocava nas mãos de Deus, o Davi que pedia conselhos a Deus, o Davi que sabia que as vitórias dele vinham de Deus, o Davi que sabia que Deus é Deus e que só Deus poderia ajudá-lo. Então, minhas irmãs, assim como Deus guiou os israelitas como ovelhas para fora da escravidão egípcia e andou ao lado deles pelo deserto enorme, escuro e perigoso, habitado por inimigos, assim ele anda conosco, nós, mães Déboras, com os nossos filhos, e hoje mesmo, quando há alguma questão de perigo, o que nós devemos é confiar no Senhor
e Ele nos livrará do vale da sombra da morte. Amadas, Deus ele é fiel em seu amor constante em nossas vidas e Ele não nos desampara. Esses dias eu estava pensando sobre o Desperta Débora e a grande visão que foi dada por Deus a quem iniciou este projeto de estar assim orando pelos filhos. Irmãs, se vocês talvez pudessem saber tantas coisas que acontecem com uma criança dentro de uma escola, quantas crianças a gente descobre o que elas estão passando por meio de desenhos, de falas, de sentimentos, quantas coisas essas crianças estão passando dentro da sua família, muitos deles criados por outros parentes sendo maltratados, muitas crianças sofrendo abusos, muitas crianças sendo usadas para fazer o que é errado. E essas crianças estão aí, e nós, como mães de Déboras, precisamos nos levantar clamando ao Senhor, para que essas crianças, meu Deus, tenham livramento do Senhor, para que a justiça possa olhar para essas crianças de uma forma melhor, para que os órgãos competentes que estão aí para defender essas crianças possam agir com veemência para livrá-las das mãos dos inimigos, dos exploradores, daqueles que usam essas crianças, a inocência da criança, para estar assim abusando delas de todas as formas. Que nós possamos, minhas irmãs, despertar. E foi a melhor coisa que o Desperta Débora fez, foi estar orando nas escolas. E esse projeto é de grande valia. O inimigo se levanta para querer derrotar, para querer tirar aquela irmã do propósito da visão, para dar fraqueza. A irmã muitas vezes adoece, fica fraca, perde o desejo de ir, mas é uma forma que você tem de estar assim guerreando contra as astutas ciladas do inimigo, contra a vida dessas crianças, jovens e adolescentes que estão nas escolas e muitas vezes sendo aliciados pelos próprios colegas para fazer o que é errado. Então, minhas irmãs, que esse projeto Desperta Débora venha ser vitória na vida de muitas mulheres, venha despertar, que esse projeto de orar nas escolas seja forte e firme e que as irmãs que têm tempo possam estar lá orando junto com as outras irmãs, clamando para que as orações venham assim derrotar toda a arma forjada do inimigo contra a vida dos jovens, crianças e adolescentes das escolas. Que o Senhor nos fortaleça, nos ajuda, que o Senhor descortine dos nossos olhos tudo aquilo que tem nos feito não enxergar o que Deus quer nas nossas vidas, porque Deus me levantou, Deus levantou cada uma de vocês, irmãs Déboras, para fazer a obra aqui na terra, porque nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco, é o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos ajuda e Ele nos dará força para vencer toda a barreira do mal, utilizando os instrumentos da oração e da leitura bíblica, porque é que nos dá fé. Em nome de Jesus, irmãs, sejamos firmes e corajosas no Senhor, porque nenhum mal temeremos. Em nome de Jesus, amém.